Meu nome é Jussara, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG e apresento o presente vídeo que é proveniente da disciplina Ciência e Tecnologia da Fala, ministrada pelo professor Dr. Reni Camille Yerria. Trata-se do estudo do livro The Speech Chain, A Cadeia da Fala, a Física e Biologia da Linguagem Falada, pelos autores Dennis e Pinson. Mais especificamente, abordarei o capítulo 9, que tem como tema o processamento digital dos sinais de fala. Afinal, o que é digital e por que é importante? Digital significa representar as coisas com números. Coisas podem ser qualquer coisa, por exemplo, um sinal de pressão sonora transmitido pelo ar, os caracteres de uma frase, uma imagem vista na tela de uma televisão ou em uma fotografia. Os computadores digitais sempre representam números internamente no sistema de número binário, onde cada posição binária pode ser um dos dois dígitos binários, 0 ou 1. Cada dígito binário é chamado de bit, e uma coleção de 8 bits é chamada de byte. O byte é importante o suficiente para merecer um nome próprio, pois é o elemento mais utilizado para representar símbolos numéricos e alfabéticos dentro do computador. Como 8 bits podem especificar 256 símbolos, pois 2 elevado a 8 é igual a 256, o byte tem um tamanho conveniente para representar todos os dígitos possíveis, letras maiúsculas e minúsculas e uma coleção de caracteres especiais. A importância da representação digital está na precisão, confiabilidade, velocidade, baixo custo e pequeno porte dos sistemas eletrônicos que realizam as manipulações digitais. Converter o sinal sonoro continuamente variável para a forma digital e fazer o processamento desejado nos permite utilizar todo o progresso feito na tecnologia de computadores. Foram desenvolvidos métodos matemáticos que permitem que toda manipulação de sinal seja necessária para aplicações de fala, seja realizada digitalmente ou em vez de circuitos eletrônicos. Isso inclui amplificação, filtragem, análise de espectro, geração de voz sintética e reconhecimento automático de voz. Não é nada óbvio que uma reconstrução exata de um sinal analógico seja possível, uma vez que um sinal contínuo completo é substituído no mundo digital por apenas um número finito de amostras coletadas em instantes de tempo igualmente espaçados. Como podemos realmente ter informações completas sobre o sinal entre os tempos de amostragem? A resposta está em um resultado matemático notável chamado Teorema da Amostragem, que afirma que se um sinal de banda limitada é amostrado a uma taxa maior do que 2 vezes a frequência mais alta do sinal, nenhuma informação é perdida e o sinal original pode ser exatamente reconstruído a partir de amostras. A seguir, daremos um exemplo prático do Teorema da Amostragem. O presente exemplo foi trazido com o intuito de ilustrar o Teorema da Amostragem. Para tal, foi gerado um sinal senoidal com frequência de 1000 Hz, e em seguida este sinal foi reamostrado para as frequências de 1600 Hz, 2000 Hz e 4500 Hz. O sinal foi ilustrado por meio de áudio e figuras, como será demonstrado a seguir. O primeiro áudio se refere ao sinal original, e os áudios seguintes se referem às frequências de 1600 Hz, 2000 Hz e 4500 Hz, respectivamente. Foi possível observar dos áudios que apenas com a frequência de amostragem de 4500 Hz foi possível a reconstrução do sinal original, ou seja, a frequência de amostragem maior do que 2 vezes a frequência máxima do sinal, satisfazendo assim o teorema da amostragem. Esta figura demonstra o que acabamos de ver por áudio, esta e as duas figuras seguintes. Pode-se ver no primeiro quadro a senoide original, com frequência de 1000 Hz. Neste segundo quadro, pode-se observar a senoide original, de 1000 Hz,
com pontos de amostragem em 1600 Hz. No terceiro quadrante, a senoide amostrada a 1600 Hz foi reconstruída e no quarto tem-se o sinal original mais a senoide reconstruída. E nitidamente pode-se ver que não se chegou ao esperado, como a frequência de amostragem é menor do que 2 vezes a frequência máxima, ocorreu aí o fenômeno de Aliasing. Nessa figura, tem-se para a taxa de amostragem de 2000 Hz. O primeiro quadrante mostra a nossa senoide original de 1000 Hz. No segundo, tem-se a senoide original com pontos de amostragem em 2000 Hz. No terceiro quadro, tem-se a senoide amostrada a 2000 Hz e reconstruída, e no quarto tem-se as duas senoides, no caso, a original e a senoide amostrada a 2000 Hz. Novamente, pode-se observar que como a frequência de amostragem não foi maior, nesse caso foi igual a 2 vezes a frequência máxima do sinal, a gente não teve uma reconstrução completa do sinal. E por fim, temos para a nossa taxa de amostragem de 4500 Hz, sendo que já sabemos que a primeira é a senoide de 1000 Hz, a segunda quadrante é para senoide original de 1000 Hz, amostrada a 4500 Hz. No terceiro, tem-se a senoide amostrada a 4500 Hz reconstruída, e no quarto quadrante temos a senoide original e a reconstruída. Pode-se observar que nesse caso houve uma reconstrução completa do sinal, demonstrando assim o teorema da amostragem, quando a taxa de amostragem foi maior do que 2 vezes a máxima frequência do sinal, obteve-se uma reconstrução completa do sinal. Foi possível ver do exemplo anterior que aliasing se refere à distorção que resulta quando um sinal reconstruído a partir de amostras é diferente do sinal contínuo original. É um efeito que faz com que diferentes sinais se tornem indistinguíveis quando amostrados. Por exemplo, é como se fosse esse gatinho juntamente com esse tapete aí. Quase que não se vê uma borda onde começa um e termina o outro. Ele está meio que camuflado, quase que indistinguível. Para evitar o problema de aliasing, os produtos eletrônicos de áudio digital de alta fidelidade geralmente amostram em taxas superiores a 40 kHz, que é o dobro da frequência mais alta audível para humanos. Dado o contexto de digitalização, terminado o processo de amostragem, o passo seguinte consiste na quantização. Para que o teorema da amostragem se aplique exatamente, cada valor de amplitude amostrado deve ser exatamente igual à amplitude real do sinal no instante de amostragem. Conversores analógicos digitais reais não atingem esse nível de precisão. Normalmente, um número fixo de bits, dígitos binários, é usado para representar um valor de amostra. Portanto, o conjunto infinito de valores possíveis no sinal analógico não está disponível para as amostras. De fato, se houver R bits em cada amostra, são possíveis valores exatamente 2 a R amostras. Para aplicações de alta fidelidade como discos, são usados 16 bits por amostra, 65.536 níveis. Pode-se dizer que a quantização então consiste no processo de atribuição de valores discretos para um sinal cuja amplitude varia entre valores infinitos. A seguir, será mostrado um exemplo de quantização em um sinal de voz. Neste exemplo, eu trago um processo de quantização realizado em um sinal de áudio. Foi recitado o poeminha do Contra de Mário Quintana. O sinal original ele se encontra amostrado com 16 bits, e em seguida eu quantizei o mesmo com 8 bits, com 4 bits e com 3 bits. O sinal vai tocar
para cada um desses níveis de quantização e em seguida serão mostradas as formas de onda a fim de comparação. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Então, foi possível observar dos áudios que o quantizado com 8 bits quase não apresentou diferença em relação ao de 16 bits. Entretanto, pôde-se observar um pouco de ruído ao fundo. Já o de 4 bits já notou-se uma diferença bem gritante e o de 3 bits ficou quase incompreensível. Agora, observando dessa figura as formas de onda, pode-se confirmar o que a gente percebeu ouvindo os áudios. Nesse primeiro quadrante, tem-se a forma de onda do sinal original, com 16 bits. No segundo quadrante, tem-se a forma de onda do sinal quantizado com 8 bits. Pode-se observar que ele é bem semelhante à forma de onda do sinal original. No terceiro quadrante, tem-se a forma de onda do sinal de 4 bits. Observa-se que aí já temos sinais com níveis, né, bem definidos, assim. Tem-se uma onda um pouco mais quadrada, né, o que se é esperado dependendo do número de níveis no sinal quantizado. E abaixo tem-se o sinal com menos níveis ainda, que seria o quantizado com 3 bits. A diferença entre o sinal analógico e os valores de amostra é conhecido como erro de quantização, uma vez que pode ser considerado como ruído adicionado a um valor de amostra perfeito, também é frequentemente chamado de ruído de quantização. O efeito do ruído de quantização consiste em limitar a precisão com que um sinal real amostrado pode representar o sinal original analógico. Essa limitação inerente ao processo de conversão analógico-digital é frequentemente expressa como uma relação sinal-ruído, a relação entre a potência média do sinal analógico e a potência média do ruído de quantização. Terminada a quantização, o sinal encontra-se finalmente digitalizado. Uma vez que o mesmo está em formato digital, técnicas poderosas de processamento podem modificar o sinal ou extrair várias formas de informações úteis operando nos valores numéricos da amostra. Discutiremos apenas filtros digitais e análise de espectro digital, duas técnicas que são aplicadas com frequência à fala e outros sinais de áudio. Os filtros são usados para alterar as intensidades relativas dos componentes de um sinal. Uma aplicação simples e familiar para a maioria de nós é o controle de agudos e graves em dispositivos como rádio. O controle de agudos aumenta ou reduz a força dos componentes de alta frequência, enquanto o controle de graves faz o mesmo para baixas frequências. Sistemas mais completos podem ter equalizadores com os quais várias bandas de frequência podem ser ajustadas independentemente. Sintetizadores eletrônicos de fala usam filtros ajustáveis que enfatizam frequências em certas bandas para simular sons da fala. Tudo isso e várias outras tarefas de filtragem podem ser realizadas no domínio digital. A análise de espectro é um método muito utilizado por pesquisadores de acústica para examinar as propriedades físicas das formas de ondas sonoras e entender como elas se relacionam com as qualidades percebidas por um ouvinte. Agora, em seguir, a gente vai ver um exemplo de filtros digitais e seus respectivos sinais antes e depois da filtragem no espectro. Exemplo com o intuito de demonstrar o funcionamento de um filtro passa-baixas e de um filtro passa-altas. Foi pegado um sinal de áudio e o mesmo foi passado primeiro por um filtro passa-baixas e em seguida por um filtro passa-altas. E em seguida foi
plotado o sinal de áudio no tempo e o espectro dele para cada respectivo filtro. Vou colocar os sinais para tocar. Foi possível observar que, ao passar pelo filtro passa-baixas, o sinal ele parece um pouco, usando um termo popular, abafado, como se estivesse falando dentro de uma caixa. E ao passar pelo filtro passa-altas, ele ficou realmente mais agudo, como se esperava. E pode-se observar das figuras também. A figura 1 mostra o filtro passa-baixas e a figura 2 o filtro passa-altas. O sinal, a princípio, plotado em função do tempo é o mesmo, que foi o mesmo sinal utilizado. E, entretanto, ao passar pelo filtro passa-baixas, pode-se observar aqui do gráfico que realmente ele deixou passar as baixas frequências e atenuou as altas frequências. E ao passar pelo passa-altas, ele atenuou baixas frequências e deixou passar as altas frequências, conforme esperado. Então foi isso, muito obrigada pela atenção e no mais é só.